Graça e paz, queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que nos concedeu vitória para darmos continuidade ao nosso projeto de leitura, amém? Estamos aqui agora no quarto livro, dos profetas maiores, que é Ezequiel. Vamos ler hoje capítulo 2, 3 e 4, amém? Ezequiel, filho de Buzi, um descendente, um sacerdote descendente, de Zadok. Ele foi levado cativo por volta de 597 de Cristo, após Joaquim ser derrotado, E nós vamos ver que ele se colocou ali às beiras do rio Quebar para fazer ali da sua morada, seu local de morada, e foi chamado para pregar diferentemente de Jeremias, que foi pregar e ministrou ao povo que ficou em Judá. Ele foi levantado pelo Senhor para ministrar aos exilados de Babilônia, os judeus cativos de Jerusalém, lá em Babilônia, Tinha uma mensagem aí de condenação, diante do povo que fez tudo aquilo que era errado diante do Senhor, e abominações, e também teve uma palavra de condenação contra as nações, e trouxe uma palavra também de esperança futura, Então, nós vamos fazer a nossa leitura deste livro aqui, que é poderoso em simbolismo, grande aí, um dos profetas aí que eu creio que sofreu bastante para trazer a sua mensagem, para cumprir o seu ministério profético, E com certeza, se você tiver dicionários bíblicos, compêndios, vai te ajudar bastante a entender este livro, amém? Cheio de simbolismos. Vamos fazer a nossa leitura. Capítulo 2, Capítulo 2, a vocação de Ezequiel, visão do rolo de um livro. Disse-me, filho do homem, ponte em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, me pôs em pé e ouvi o que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. E eles, quer ouçam, quer deixe de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouço, quer deixe de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não sejas rebelde como a casa rebelde, abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. E estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações e suspiros e ais. Capítulo 3. Depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo e disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então comi e era na minha boca doce como mel. E disse-me, filho do homem, vai e entra na casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas à casa de Israel, nem a muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviara, certamente dariam ouvidos. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim, porque toda a casa de Israel é de rosto obstinado e dura de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra o seu rosto, e forte a tua fronte contra a sua fronte. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a perdeneira. Não os temas, pois nem te assombres com o seu rosto, porque casa rebelde são. Disse-me mais, filho do homem, coloca no coração todas as minhas palavras, que eu hei de dizer,
ouve-as com os teus ouvidos. Eis, pois, vai do cativeiro aos filhos do teu povo, e lhes falarás, e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová, quer ouço, quer deixe de ouvir, e levantou-me o espírito e ouvir por detrás de mim uma voz de grande estrondo que dizia, bendito seja a glória do Senhor desde o seu lugar, e ouvi o barulho das asas dos animais que tocavam umas nas outras, e o barulho das rodas de fronte deles, e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui muito triste no ardor do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. E vim aos do cativeiro até o Abibe, que moravam junto ao rio Quebar, e eu morava onde eles moravam, e fiquei ali 7 dias, pasmado no meio deles, o Atalai de Israel. E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo, filho do homem, eu te dei por Atalai sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisando tu, no seu pecado morrerá, e as suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. E a mão do Senhor estava sobre mim, ali ele me disse, levanta-te e sai ao vale, e ali farei contigo. E levantei-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé e falou comigo e me disse, entra, encerra-te dentro da tua casa, porque, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti e te ligarão com elas, não sairás, pois, ao meio deles. E eu farei que tua língua se pegue ao teu paladar e ficarás mudo e não lhe servirás de varão que repreenda, porque casa rebelde são eles. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirás, assim diz o Senhor, quem ouvir ouça e quem deixar de ouvir deixe, porque casa rebelde são eles. Capítulo 4, predição do cerco de Jerusalém. Tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo e pô-lo-ás diante de ti e grava nele a cidade de Jerusalém. E põe contra ela um cerco, e edifica contra ela uma fortificação, e levanta contra ela uma tranqueira, e põe contra ela arraiais, e põe-lhe arietes em redor. E tu toma uma assadeira de ferro e põe-na por muro de ferro entre ti e a cidade, e dirige para ela o teu rosto, e assim será cercado e a cercarás. Isso servirá de sinal à casa de Israel. Tu também deita-te sobre o teu lado esquerdo e põe a maldade da casa de Israel sobre ele, conforme o número dos dias que te deitares sobre ele, levarás as suas maldades. Porque eu tenho fixado os anos da sua maldade, conforme o número dos dias, 390 dias, e levarás a maldade da casa de Israel. E quando cumprires estes, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito, e levarás a maldade da casa de Judá 40 dias, um dia te dei para cada ano. Dirigirás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. E eis que porei sobre ti cordas, assim tu não te voltarás de um lado para o outro, até que cumpra os dias do teu cerco. E tu toma trigo e cevada, e favas, e lentilhas, e trigo miúdo, e aveia, e coloca-os numa vasilha, e faze deles pão, conforme o número dos dias que te deitares sobre o teu lado, 390 dias, comerás disso. E a tua comida que hás de comer será do peso de 20 ciclos cada dia, de tempo em tempo a comerás. Também beberás a água por medida, a sexta parte de um rim, de tempo em tempo beberás.
e o que comeres será como bolos de cevada, e o cozerás com o esterco que sai do homem diante dos olhos deles. E disse o Senhor: assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre as nações para onde serão lançados. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que a minha alma não foi contaminada, porque nunca comi coisa morta, nem despedaçada desde a minha mocidade até agora, nem carne abominável entrou na minha boca. E disse-me: vê, tenho-te dado esterco de vacas em lugar de esterco de homem, e com ele prepararás o teu pão. Então me disse: filho do homem, eis que eu torno instável e sustento de pão em Jerusalém. Comerão pão por peso e com desgosto, e água beberão por medida e com espanto, para que o pão e a água lhes faltem, e se espantem uns com os outros, e se consumam nas suas maldades. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Vemos aqui então, né, como foi difícil para o profeta, né, Ezequiel aqui, né, se preparar para esta obra aqui, né, que Deus o incumbiu, né? Não foi fácil, foi difícil fazer esta vontade de Deus, né? Teve um preço que o homem de Deus pagou para que ele fosse aí o instrumento de Deus para levar ao povo, né, os seus pecados, as suas abominações e as suas condenações que Deus lhe dera. Amém? Então, né, que nós possamos aprender, né, o quanto é difícil para nós sairmos da presença de Deus, né, andarmos por caminhos que não sejam deles, né, fazermos a nossa própria vontade, sermos obstinados, rebeldes, né, de dura serviço, não querendo dar ouvidos à voz do Senhor e nem nos arrependermos, né, que isso não ocorra comigo, nem com você, mas que você possa ser um servo bom e fiel e temente ao seu Senhor. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor por mais esta bênção e vitória concedida no dia de hoje. Amém? Senhor, em nome de Jesus, obrigado, meu Deus, por mais esta bênção e vitória de estarmos aqui neste projeto abençoado de leitura da Tua Palavra, de conhecimento do Senhor, da sua vontade, meu Pai, que nós possamos a cada dia mais e mais estarmos conectados contigo em espírito, em verdade, Senhor, sendo, meu Deus, instrumentos poderosos nas tuas mãos, canais de bênção, sendo, meu Deus, querido Deus amado, servos bons e fiéis diante do Senhor, que cuida dos seus negócios, meu Pai. Continua nos dando graça, nos capacitando, nos dando vida e vida com abundância, meu Pai. Vai diante de nós, quebrando as portas de bronze, despedaçando os ferrolhos, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, que todo o poder do mal, das trevas, venha a ser repreendido neste nome poderoso, que é do Senhor Jesus Cristo, e que nós continuemos caminhando de glória em glória e de vitória em vitória. Em nome de Jesus, que te pedimos por tudo. Amém. Glória a Deus, que Jesus te abençoe, fique com Deus, e até amanhã, se o Senhor permitir. Amém? Graça e paz.